A gente já sabe como criar variáveis imutáveis no JavaScript. Então, quer dizer que a gente cria uma variável imutável, mas a gente consegue manipular os valores que estão dentro de um objeto e um array? Então, quer dizer que eles não são tão imutáveis assim? É verdade. E como é que a gente faz para tornar esses objetos e arrays 100% imutáveis, ou pelo menos o mais próximo possível disso? A gente utiliza três métodos: o Prevent Extensions, o Freeze e o Seal. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript Avançado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre objetos e arrays e como torná-los imutáveis dentro do JavaScript. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o método Prevent Extensions. Aqui eu tenho um objeto sendo criado, tá? Esse objeto 1 aqui está sendo criado, esse aqui é um objeto vazio. E aqui, ó, eu vou fazer uma referência ao objeto global, object, e vou chamar o método dentro dele, que se chama Prevent Extensions. E vou passar o nosso objeto vazio para dentro dele. Vou fazer até melhor. Vou colocar uma propriedade dentro dele aqui, que se chama A. Vou colocar um número qualquer aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma referência a ele aqui, console.log. Só que antes dessa referência, object1, eu vou fazer uma reatribuição. Tentar fazer uma reatribuição aqui. Então, vou colocar aqui object1a e vou tentar reatribuir para qualquer outro valor aqui, tá? Vamos tentar fazer essa reatribuição e vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa, tentei reatribuir. Olha, consegui reatribuir. Então, não serve para isso. Será que a gente consegue deletar também? Delete. Vamos tentar deletar esse cara aqui, ó. Tentar deletar ele, ó, F5, consegui deletar também, nosso objeto ficou vazio. Então, para que serve o objeto Prevent Extension? Justamente o nome dele já diz o que ele previne. Ele previne que exista extensões, ou seja, criar novas propriedades, você estender para novas propriedades de um objeto. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma nova propriedade, ponto .b aqui, ó, e colocar 1, 2, 3, 4 também, tanto faz, pode ser qualquer coisa. E se eu tentar executar, ele vai trazer um erro para a gente. Ó. Ele vai vir e vai tentar atribuir esse valor a essa nova propriedade que eu estou criando aqui no meio do caminho. Vou olhar aqui no console. Ó. E aqui, ó, type error, cannot add property B, object is not extensible. Então, para situações onde eu não posso receber novas propriedades dentro de um objeto, e somente isso é a regra, isso daqui serve muito bem para a gente. A gente vai prevenir que o nosso objeto receba propriedades novas. Mas a gente ainda continua conseguindo deletar propriedade, a gente continua conseguindo reatribuir propriedades, no caso desse A que a gente conseguiu reatribuir. Então, esse caso aqui é um caso onde ele fica mais ou menos 50% imutável, né? A gente consegue evitar que sejam adicionadas novas propriedades para ele, beleza? A gente não consegue evitar que sejam deletadas ou reatribuídas. E agora a gente vai falar sobre o freeze e o seal. Bom, agora vamos falar sobre object.freeze. A gente vai tornar o nosso objeto um objeto congelado. Eu estou reaproveitando aqui o exemplo anterior, só mudei a nossa função. Vou executar de novo e a gente vai ver que ele vai ter o mesmo comportamento, né? Ele vai tentar aqui reatribuir, está dizendo que ele é not extensible, beleza. Agora vamos tentar deletar a propriedade A que a gente tem aqui, ó. Delete a propriedade A que a gente tem aqui. Vamos tentar deletar essa propriedade aqui, ó, F5. Ó, e agora ele deu pra gente um outro erro. Cannot delete property A of object, esse objeto aqui. Por quê? Porque o nosso objeto está congelado. A gente não pode deletar propriedades. Será que a gente pode reatribuir alguma propriedade, algum valor a essa nova propriedade? Colocar um 2, 3, 4, 5 agora? Vamos testar aqui, ó, F5. E a gente vai ver também que não podemos assign, né? Assign é de atribuição no inglês, to read-only property. Ou seja, ele está dizendo que isso aqui é uma propriedade agora somente de leitura. Então, a gente transformou o nosso objeto, que era mutável, por padrão, que a gente conseguia manipular as propriedades, e agora ele é imutável. Beleza? A gente vai ver uma diferença ainda entre ele e o seal. Vamos falar sobre o seal. Vou mudar aqui só para seal. Vou fazer o mesmo teste que a gente está fazendo aqui. Vou colocar delete object A. Primeiro eu vou fazer esse de cima aqui. Vou fazer aqui em cima, ó, delete, e depois vou tentar reatribuir.
Então, vou primeiro comentar o de baixo. F5, ó, ele vai parar aqui. Vou tentar executar, ó, não consigo deletar utilizando o seal, beleza? Object.seal. E agora eu vou tentar fazer o de baixo. Então, vou comentar isso aqui. Vou botar o breakpoint aqui, ó. Vou tentar fazer o de baixo, que é reatribuir a mesma ação, né, que a gente estava tentando no object.freeze. E a gente vai ver que, ó, ele consegue reatribuir uma propriedade com o seal. Eu consigo reatribuir. Então, quando eu realmente quero travar um objeto, a gente utiliza quem? O freeze. Porque aqui a gente consegue reatribuir, a gente consegue utilizar a reatribuição, né, dentro do nosso object.seal. Então, o seal, ele previne que a gente delete, né, que a gente adicione. Vou tentar adicionar também object. Vou colocar B aqui, ó. Vou colocar aqui outro 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Tentar adicionar novamente, ó. E a gente vê que ele não pode adicionar. Então, quem realmente torna o nosso objeto quase que 100% congelado, né? Quase que 100% imutável, é o object.freeze. E essa é a diferença entre eles, tá? A gente já viu a diferença entre o object.freeze para o object.seal, né? A diferença é que a gente consegue reatribuir valores utilizando o seal. Então, se a gente tiver uma regra de negócio, a gente não pode deletar valores ou não pode criar novas propriedades extensivas, a gente utiliza o seal. Caso contrário, a gente utiliza o freeze. Porque o freeze, ele de fato torna nosso objeto imutável. Só que aí tem uma situação. Vou criar uma situação aqui, que aí eu vou mostrar para vocês que ele não torna tão imutável assim. Vamos supor que eu tenha a propriedade ABC aqui, tá? Qualquer coisa. Eu tenho um objeto dentro dela e eu tenho sei lá, uma propriedade D aqui, beleza? Dentro dele, tá? E esse D aqui é um outro objeto, ok? Se eu tentar fazer isso daqui, ó, ABC.D e tentar reatribuir e colocar 1, 2, 3, 4, reparem que aqui ele é um objeto. Se eu tentar jogar um valor aqui, olha o que vai acontecer. F5, vou tentar e olha, agora o nosso ABC, a propriedade D que estava dentro desse objeto, agora é 1, 2, 3, 4. Então, se a gente tiver mais um nível de objeto dentro do nosso objeto, a gente ainda assim não vai ter um objeto 100% imutável. Porém, a gente está utilizando o que é chamado de shallow freeze, né? Que é o congelamento raso. Se a gente quisesse fazer o deep freeze, a gente teria que fazer uma função para poder tornar o nosso objeto profundamente congelado. E aí, ele totalmente seria congelado. Porém, a gente poderia também ter algum problema. Lá no site da MDN WebDocs, a gente tem um exemplo de tornar o nosso objeto 100% freeze, que aqui seria, ó, essa função deep freeze. E a gente, olha aqui, que ele coloca aqui no final, você ainda tem um risco, tá? De você acabar passando um objeto que não deveria ser passado para dentro dessa função. Porque risco você sempre vai ter. Você quer tornar um objeto 100% imutável. Mas aí você cria uma função, como essa função aqui. Passando um objeto e esse objeto vai se tornar imutável 100%? Pode ser que sim, né? Inclusive é uma função recursiva, né? Ela chama ela mesma para poder ela ir passando para todas as propriedades. Só que você corre o risco de passar um objeto que não deve, né? Para dentro dessa função, e ele pode ser um window, já que é uma função, ela pode ser chamada em qualquer lugar da sua aplicação. O risco vai ter ainda, só que enfim, a gente consegue aqui já fazer algo que a gente não conseguiria somente utilizando esses dois de cima. Então, o freeze, ele é o mais completo para a gente tornar um objeto, pelo menos de forma rasa, ele vai se tornar um objeto imutável. E caso seja um objeto que não tenha objetos abaixo dele, a gente consegue tornar esse objeto um objeto imutável sim, beleza? Bom, para esse vídeo era só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar os exemplos mais simples para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu, fui!